Parashá da nossa semana, Parshat Vaigash, nos relata o momento dramático do reencontro entre Yosef e os seus irmãos. Na realidade, eles já tinham se reencontrado, mas eles não tinham reconhecido Yosef. Quando eles vieram, a mando do pai, para o Egito em busca de mantimentos, de comida para as famílias, né, já que havia uma fome grande que afetava a região, então eles descem para o Egito em busca de alimentos, e lá eles são tomados como espiões, são convocados por Yosef. Yosef, ele toma um dos irmãos como refém, o irmão Shimon, e diz para eles, para vocês confirmarem a veracidade daquilo que vocês me contaram, então eu só vou liberar esse irmão depois que vocês trouxerem o caçula que vocês disseram que vocês têm, que é Binyamin, que era o irmão de pai e de mãe de Yosef, né? Enfim, eles trazem aquela trama toda que é colocada o cálice de Yosef, a taça de vinho dele, ele manda esconder justo na mochila de Binyamin, depois ele quer aprender o Binyamin, e começa a discussão entre os irmãos. Na verdade, Yosef estava testando a fraternidade dos irmãos, se eles tinham se arrependido, se eles tinham feito tchuvá, retornado a Deus, e se eles não iriam reincidir no pecado que eles cometeram vendendo Yosef, etc. E quando no momento que ele viu que eles estavam prontos para o que der e vier, para liberar e libertar os irmãos, e particularmente o seu irmão Binyamin, naquele instante Yosef se revela para os irmãos. Esse é um momento dramático no qual ele começa a falar em hebraico com eles, porque até então ele falava em egípcio, e havia um intérprete, um tradutor. Ele tinha reconhecido os irmãos não reconheceram porque ele era muito jovem quando venderam, 17 anos, agora ele já era um homem maduro, com barba e etc. E sua aparência mudou, e naquele instante, de repente, ele começa a falar em hebraico, e ele dá provas para os irmãos que ele é Yosef, eu sou Yosef, o irmão de vocês, aquele que venderam para o Egito, e etc. Naquela hora, os irmãos não só que ficam chocados e surpresos, eles ficam boquiabertos, perplexos e paralisados. Nos conta a Torá, eles não puderam, os irmãos ficaram incapazes de dizer qualquer coisa, eles não conseguiram nem responder. Eles começaram a perguntar como está o pai, está bem, Jacob, e como estão as coisas. Eles ficaram tão petrificados e paralisados, não conseguiam sequer falar e responder, porque ficaram diante dele, não só envergonhados, constrangidos, mas ficaram apavorados. Esse é o Yosef que nós vendemos, etc. Que vergonha. Isso nos conta a Torá, isso diz o versículo bíblico. Sobre isso nos diz o Talmud, que assim fala o sábio Rabi Elazar. O sábio Rabi Elazar, quando no seu estudo ou leitura da Torá, Rabi Elazar chegava nesse versículo aí, ele começava a chorar em prantos. Veomer dizia o seguinte: se, quando há uma repreensão que parte de um ser humano, de carne e osso, como eu, como você, mas ele faz uma repreensão. Aqui Yosef nem chegou a repreendê-los, mas quando ele falou, eu sou Yosef, que vocês venderam há tantos anos, etc. E eles não conseguiram, ficaram sem reação, não conseguiram nem abrir a boca, nem falar. Então, se até mesmo diante da repreensão de um ser humano de carne e osso, nos conta a Torá que há essa situação, que a pessoa fica sem ação, sem saber como reagir, que a pessoa fica paralisada, petrificada, nivhalum panav, fica com tanta vergonha, o medo diante daquele que está diante dele. Então imaginem só qual vai ser a nossa reação quando vier a repreensão por Deus. Se diante de um ser humano de carne e osso, quando nós somos repreendidos, nós ficamos pasmos, paralisados, imagina que na verdade é um ser humano também, de carne e osso como nós, é mais poderoso do que nós, mas um ser humano. Imagina quando essa repreensão vier do próprio Deus, que é todo-poderoso, que é onipotente, etc. Então, quando a repreensão, depois de 120 anos, ou se nós formos repreendidos por Deus, que também é onisciente, que de tudo sabe, imagine a vergonha, o constrangimento que vamos sentir, imagine como nós vamos estar pasmos e sem ação, e etc. Portanto, é melhor evitar essas situações e se conduzir de forma boa e correta,
para que não tenhamos que ter constrangimento, medo, receio diante de Deus ao prestar contas.